Meus amados irmãos, vamos então passar para o ministério da palavra. Nós estamos estudando o livro de 1 Samuel, então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, no capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Eu acredito que serei breve nessa noite. Eu queria compartilhar com vocês uma aplicação simples que aconteceu com o exército de Davi, com o comandante de Davi, mas que acredito que vai abençoar você, abençoa a minha vida, acredito que vai abençoar a sua vida, amém? Uma correção, 2 Samuel capítulo 10. 1 Samuel estamos estudando de manhã na escola dominical. 2 Samuel capítulo 10. Diz assim, algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum o seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar a cidade e destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou a metade das suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, e mais 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai, entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Ao perceberem que haviam sido derrotados por Israel, os arameus tornaram-se a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra
e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadatazer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles, e os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Olha que história interessante, que história de vitória. Esta guerra, ela se levanta contra Davi do nada, uma coisa que aconteceu, uma guerra, uma batalha, homens que morreram por causa a falta de discernimento, a falta de compreensão de alguns líderes. Muito bem, o que a gente está vendo aqui? Como você viu no início do texto, quando morreu o rei dos amonitas, eu não sei em que momento esse rei fez uma beneficência a Davi. Na verdade, nem os comentaristas conseguem identificar que ação foi essa. Mas a verdade é que o rei dos amonitas, em algum momento, fez uma ação bondosa para com Davi, e agora este homem morre, e Davi, com gratidão no seu coração, manda mensageiros ao seu filho, a Hanum, para que Davi pudesse demonstrar a amizade que tinha com o pai dele, né? Para que Davi pudesse demonstrar gratidão. E aí acontece que os conselheiros deste rei amonita discerniram errado aquilo. Eles acharam que, na verdade, Davi estava se aproveitando da oportunidade ali, do luto, para enviar espias para, quem sabe, conquistar aquele território, para conquistar os amonitas. E aí, como você leu aqui, Hanum, ele faz algo desonroso com os mensageiros de Davi. Provavelmente Davi enviou um dos seus conselheiros, homens de confiança, homens que pudessem representá-lo, e eles são humilhados, eles são despidos, a barba é cortada, algo que para o homem naquele tempo era sinal de respeito, sinal de honra. Eles são humilhados, e a partir daquele momento, então, começa uma guerra terrível, onde muitas pessoas vão morrer, contra os amonitas e Davi. E você vê, irmãos, como que a vida é, não é? Davi manda mensageiros para demonstrar sua gratidão. Davi quer fazer um ato que ele acha que é o certo, e não sei de que maneira, como diz aí o ditado popular, o caldo desanda, e aquilo se torna em uma guerra, aquilo se torna em um tempo de guerra. Eu quero olhar para esse texto e pensar no meu passado, na minha vida, e imaginar o que vem pela frente. Quantas vezes também na vida foi assim, né? Você às vezes saiu para resolver um problema e de repente houve um desaforo no meio da rua, houve um mal-entendido. Quantas vezes você, com boas intenções até, arrumou guerra contra você? Você, com boas intenções, muitas vezes, a guerra estourou contra você. Eu estou dizendo isso porque o que eu quero enfatizar é que, a qualquer momento, uma batalha, uma guerra, um grande problema, algo ruim pode acontecer conosco. Pode acontecer conosco. A Bíblia diz que devemos estar preparados para o dia mau. A gente não sabe. A gente não sabe quando, não temos como nos programar, não temos como, a gente só tem que se preparar todo dia temos que estar preparados, porque como você viu aqui, na história, na palavra de Deus, nessa passagem bíblica, do nada, a batalha estoura, a guerra vem contra você. Os amonitas, conhecendo a fama de Davi, e sabendo o poder militar de Davi, os amonitas vão vão pagar uma fortuna para receber ajuda nesta guerra. E eles vão contratar os arameus para virem pelejar contra Davi. E agora nós vemos alguns reis,
algumas nações reunidas para lutar e para acabar com o reino de Davi, para atacar o povo de Deus. Davi não podia esperar, não podia vacilar, ele precisava agir imediatamente. Davi, como um grande líder, como um grande soldado, um grande comandante, ele convoca o seu maior comandante, o líder do seu exército, Joabe, e envia Joabe para resistir a este exército antes que se aproxime de Jerusalém. Joabe vai lutar contra os amonitas, antes que os amonitas cheguem com a guerra perto de Jerusalém. Quando Joabe chega para batalhar contra os amonitas, Joabe percebe que o exército era muito mais numeroso, porque não era só os amonitas, eram os amonitas mais os arameus. E aí você começa a ver como que a coisa pode se complicar a tal ponto de você se ver como, eu olho aqui para Joabe, eu me coloco no lugar dele. Joabe, quando vê aquilo ali, porque você vê pela expressão dele, aqui no versículo 12, ele diz assim: sejam fortes, lutemos com bravura, a parte final, e que o Senhor faça o que for da sua vontade. Eu nunca vi Joabe falar isso. Se você já leu a história de Davi, lá em 1 Samuel, você está estudando comigo aqui 2 Samuel, Joabe era um dos valentes de Davi. Joabe era um grande guerreiro, um grande comandante, um homem valente, vencedor, vitorioso, mas me parece que aqui Joabe, ele percebeu que havia uma grande possibilidade de derrota, porque o inimigo era forte, era numeroso, e o inimigo estava cercando o exército de Davi, que não teve tempo de se preparar para aquela batalha, porque a guerra aconteceu sem nenhuma intenção de Davi, a guerra aconteceu do nada. Presta atenção nesses detalhes. Isso está escrito aqui para a nossa edificação. Isso está registrado aqui para a nossa edificação. Nós estamos no mundo que a palavra diz, né? O Senhor nos diz que no mundo nós vamos ter tribulações. A palavra, as epístolas de Paulo, o Novo Testamento mostra para nós que a igreja está numa guerra, que a igreja está em batalha contra o inferno, em batalha contra Satanás. A palavra chega a dizer que o crente é um soldado, como Paulo disse para Timóteo: Timóteo, nenhum soldado se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Então Paulo está dizendo: Timóteo, a obra de Deus é como um soldado que está guerreando, que está lutando uma guerra. Então você precisa olhar para o que está registrado aqui e aplicar a sua vida de maneira espiritual. Pastor, o que eu faço? Você está falando para mim de Joabe, eu me sinto assim, cercado, eu me sinto pego de surpresa. Eu nunca imaginei que este ano 2024 a minha vida iria enfrentar uma situação como esta. Eu nunca pensei que as coisas iriam por este lado, iriam por este caminho. Olha aonde eu fui parar, eu não sei como cheguei aqui, mas há um exército poderoso de um lado, há um exército poderoso do outro, e eu estou aqui, o que eu faço? E aqui então está a chave, aqui está a mensagem desta noite. Primeiramente, quando Joabe olha e vê o exército, diz assim no versículo 11, diz assim no versículo 9, vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus, pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. A gente vai lendo a palavra e às vezes a gente deixa passar achando que é só um relato, não é um ensino. Eu vejo um ensino. Eu vejo aqui Joabe diante de um grande problema, fazendo o que ele podia fazer. Olha só o que ele faz. Ele escolhe os melhores soldados para ficar com ele.
e deixa o restante do exército com seu irmão. São dois inimigos, são duas frentes de batalha. Uma, os amonitas, outra, os arameus. Então ele precisa dividir. Ele escolhe os melhores, fica com ele um número reduzido, por isso que ele escolheu os melhores, porque o número está reduzido com ele. Ele deixa o restante com seu irmão. O que ele está fazendo, pastor? Ele está usando a lógica. O problema está diante dele, ele não está paralisado. O problema está diante dele, ele não está pensando em fuga. A guerra está ali, ele é comandante, ele é soldado, ele foi enviado por Davi para guerrear. Então ele está fazendo o que ele pode fazer. Ele está agindo, ele está pensando, ele está raciocinando. Às vezes, nós achamos que não temos este papel na solução dos nossos problemas. Às vezes a gente fica paralisado. Às vezes a gente deixa o medo tomar conta do nosso coração, a gente se desespera. Eu tenho colocado uma frase no meu coração: o problema é para resolver. O problema é para resolver. O problema apareceu, tem que resolver. Às vezes eu não sei como resolvê-lo todo, mas eu vou dando alguns passos. Eu vou fazendo aquilo que está ao meu alcance. Eu vou pensando, eu vou tentando ver, bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou dando alguns passos. Eu não posso é ficar parado. Eu não posso deixar a vida me esmagar. Eu não posso deixar que o problema venha e me esmague. Eu preciso resolver os problemas. Não é? E aí, lá em casa, eu costumo pegar um caderno, eu costumo anotar, bom, o problema está aqui, que eu vou fazer isso primeiro, isso aqui. Eu sempre falo com a minha esposa, uma coisa que eu aprendi: quando eu vejo um grande problema e eu não sei como resolvê-lo, eu decido dar 3 passos, 3 ações. Eu vou fazer, o que eu posso fazer? Eu preciso de 3 coisas só, eu não preciso resolver tudo agora, eu preciso só tomar 3 decisões. Aí eu coloco lá, eu vou fazer isso e faço aquilo. Eu vou e faço. Aí depois eu penso em mais 3 passos. Em mais 3 passos. Eu vou falar da fé, eu vou falar da oração, eu vou falar da dependência de Deus. Não é esta atitude humana que vai resolver o problema. Mas Deus espera que eu tenha essa atitude. Deus espera que eu participe do milagre. Eu estou pregando contra a preguiça, eu estou pregando contra o medo, contra o desespero, contra todo o sentimento que deixa você paralisado, que deixa você de braços cruzados. Nós precisamos agir, nós precisamos resolver a coisa. Nós temos que mudar a rotina, temos que fazer coisas que nunca fizemos antes, temos que estar disposto a aprender, mas a gente tem que buscar a solução dos problemas. O Joabe está raciocinando. E aí, olha só que interessante. Ele diz aqui, no versículo 11, e Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Ele tomou uma atitude lógica. Joabe tem um plano. Irmão, é o seguinte, eu não sei se a gente vai vencer, mas o plano é o seguinte: se eu estiver perdendo, se você olhar e ver que nós estamos aqui perdendo homens, estamos recuando, você larga aí e vem me ajudar. Se eu perceber que os amonitas estão prevalecendo contra você, eu vou largar essa frente de batalha e eu vou te ajudar. É um plano. Ele tem um plano. Ele parou, ele combinou, ele fez um plano. Olha só o que eu estou tentando te passar nessa noite. Eu vou falar daqui a pouco que quem dá vitória é o Senhor. Mas nós precisamos ter planos, ter orçamento. Precisamos organizar a nossa vida. Precisamos parar e criar uma estratégia, e criar um meio, e criar uma forma de sairmos desta batalha vivos, de sairmos desta guerra vitoriosos. Nós precisamos de um plano, precisamos de uma vida organizada. A gente precisa sentar e conversar com quem tem que conversar,
e fazer um acordo com quem a gente tem que fazer um acordo. Se é a família, senta o esposo, senta a esposa, conversa, olha, vamos fazer isso aqui, o plano é esse. É óbvio que eu não estou falando de tomar as rédeas da vida nas nossas mãos e seguir como se a vida estivesse sob o nosso controle. Eu não estou pregando isso. Eu sei que você está me entendendo. O que eu estou falando é que não podemos ficar abobalhados, lesados, atordoados, sabe, dormindo, como Pedro, que estava dormindo no momento mais difícil, quando os soldados estavam vindo para prender Jesus, Pedro dormindo, ele poderia ser preso também, sabe, é este sono, essa vida dispersa. Deus não nos quer assim. Nós temos que ser prudentes, nós temos que ser sábios, nós temos que ser ativos, proativos na nossa vida. E aí então Joabe fez o que podia fazer. Joabe tinha um plano, mas aí ele vai dizer o seguinte agora no versículo 12: seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. Sabe o que Joabe está dizendo? Joabe está dizendo, meu irmão, nós não estamos aqui fazendo algo por nós estamos aqui lutando por algo muito maior. Nós precisamos ser fortes, meu irmão, porque nós estamos lutando aqui por algo muito maior. Nós estamos lutando pela cidade do nosso Deus, nós estamos lutando pela nossa família, nós estamos lutando pela nossa cidade. Então nós precisamos ser fortes e corajosos. E deixa eu dizer para você, meu irmão, você precisa entender que a sua família depende da tua atitude. A igreja precisa de pessoas dispostas a lutar e a guerrear, sabendo que a causa é maior do que a nossa própria vida. A causa é maior do que o nosso próprio bem. Nós precisamos ser corajosos para guerrear e lutar batalhas que, do ponto de vista humano, nem temos chance de sobreviver, mas lutarmos com coragem e com valentia, porque hoje não lutamos mais contra as pessoas. A nossa luta não é contra o nosso próximo, a nossa luta não é contra o perseguidor da igreja, a nossa luta não é contra o governo, a nossa luta não é política, não é ideológica, a nossa luta é espiritual, contra as trevas, contra os demônios, contra Satanás, e nem por isso ela é menos sangrenta, pelo contrário, as batalhas de hoje são mais sangrentas e mais terríveis do que a batalha do passado. E a igreja precisa ter esse espírito, esta convicção de que a causa é maior do que a nossa própria vida. É o que Paulo dizia: olha, eu não estou preocupado com o meu bem-estar, eu preciso terminar a carreira que Cristo me propôs. É o que os apóstolos faziam quando eram ameaçados de morte e prisão. Eles diziam: o mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Precisamos ser corajosos. É por isso que lá na frente, Joabe, Abissai, eles são honrados pela palavra, sendo chamados de os valentes de Davi, porque estes homens foram importantes para o sucesso do reino de Davi. Estes homens foram importantes para o bem-estar de Jerusalém, para o bem-estar de Israel. Eles fizeram a parte deles com bravura, com honra, com aplausos. Sabe, eu não quero passar pela vida e ser um covarde, e ser um preguiçoso, e ser um homem entregue, inerte aos problemas. Não, eu quero estar diante de Deus e guerrear as guerras que o Senhor colocou diante de mim, e ser valente, pela fé, conquistar, vencer, estabelecer o reino de Deus, alcançar as promessas do Senhor, pela fé. Então ele está chamando o irmão dele, está dizendo: meu irmão, seja forte,
Vamos lutar com bravura pelo nosso povo. Lute com bravura pela tua família. Lute com bravura pela igreja que o Senhor confiou a você. Lute com bravura pela cidade do nosso Deus. E aí ele fala a coisa mais importante. E que o Senhor faça o que for da sua vontade. Em outras palavras, ele está dizendo, meu irmão, a vitória está na mão de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. Este inimigo não terá poder algum sobre nós, a não ser que o Senhor permita. É a mesma frase que Sadraque, Mesaque e Abednego está dizendo para Nabucodonosor. Ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu quero ver qual é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Olha, rei, quanto a isso, nós não necessitamos te dizer, nós não vamos nos dobrar diante da estátua que você fez, e se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra, senão, nós nos manteremos fiéis ao Senhor. É o que Davi está dizendo para Golias, quando Golias está lá com as suas armaduras, espraguejando Davi, Davi diz assim para Golias, olha, você vai saber hoje que o Senhor salva, que o Senhor livra, não é com espada, nem com lança, nem com escudo, porque do Senhor é a guerra, é o Senhor que decide, a última palavra é dele, é Ele que levanta, é Ele que abate, é Ele que cura, é Ele que enferma, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida, é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Meu irmão Abissai, não tenha medo, vamos lutar com bravura, porque hoje Deus fará a vontade dEle. Meu irmão, não fique com medo, porque se o Senhor quiser, hoje Ele nos concede vitória. E aí olha que coisa linda, diz assim, então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele, esta era a diferença dos soldados, dos comandantes de Davi, eram valentes. Irmão, não é preciso multidão, é preciso valentes. 2, 3 homens, mulheres, valentes, vale mais do que 1000. Vale mais do que 1000. Ele parte para a guerra, e aí diz que os arameus fugiram, quando os amonitas que tinham contratado os arameus viram que estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai, entraram em cidade, assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Deus concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, a Davi o seu exército, pela coragem, pela bravura de Joabe e Abissai. Mas irmãos, mais uma vez, perceba o drama desta vida. A batalha era contra os amonitas, que nem era para ser guerra, porque Davi enviou mensageiros para consolar, para somar, para confortar os caras. Eles entenderam errado, vieram guerrear contra Davi, mas os amonitas contrataram os arameus. E agora, a guerra que era contra os amonitas se tornou agora também uma guerra contra os arameus, que não tinha nada a ver com a história, eles foram contratados. Mas porque perderam a batalha, organizaram um exército que vieram lá do Jordão para somar com este exército. Vamos ler, diz assim, o versículo 16, Hadadasser, acho que é assim que é o nome dele, mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do rio Eufrates, era do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Saboque, comandante do exército de Hadadasser. Eu não sei muito sobre esse comandante, mas se ele está sendo mencionado aqui, porque provavelmente era um homem poderoso, um homem que já devia ter muitas vitórias, e agora um exército poderoso dos arameus está marchando contra Davi. Aí diz o versículo 17, informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo. Davi, que apressadamente manda Joabe e Abissai, achando que ia resistir uma força contra os amonitas, e ao chegarem lá, há um grande e poderoso exército somado, mas Joabe e Abissai venceram aquela batalha,
agora informado que os arameus não desistiram e que agora a sua guerra era contra os arameus. E há um forte e poderoso exército marchando contra Jerusalém. Davi convoca todo Israel. E agora Davi sai para guerrear. Presta atenção nesses detalhes. A gente precisa agir na hora. A gente precisamos ser pessoas de posicionamento rápido. A Bíblia diz que devemos remir o tempo, porque os dias são maus. A gente precisa ter esta atitude de não protelar as urgências que aparecem diante de nós, de não vacilar quando precisamos nos posicionar com coerência, com entrega, com valentia, para a solução dos nossos problemas e para a vitória de Deus nas guerras que enfrentamos. Eu estou reforçando isso para você, porque muita gente foi reprovada na hora de decidir, na hora de agir. Muita gente foi reprovada, muita gente se acovardou, muita gente teve medo. Amém ou não amém? E aí diz o seguinte, olha, o versículo 17, informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Saboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadad-Taser viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas, sujeitaram-se a eles, e os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Esta batalha, ela também é mencionada aqui no capítulo 8 de 2 Samuel. E eu percebo então, nessa história, que Davi, ele enfrentava seus inimigos, ele lutava contra seus inimigos, ele vencia seus inimigos. Vencia seus inimigos. Eu sei que você já passou por muita coisa na sua vida, quem sabe. Você, quem sabe, já passou por enfermidade, crises dentro da sua casa, já passou por humilhação. E chega uma hora que muita gente começa a desistir, começa a se entregar a um sentimento de entrega. Meu irmão, escuta essa palavra nessa noite. Você precisa lutar e lutar e lutar e lutar e lutar e lutar e lutar até que todos os teus inimigos estejam debaixo dos seus pés. Eu gosto daquele versículo lá em Hebreus 11, quando diz que estes homens, incluindo Davi, na batalha se esforçaram. Na batalha se esforçaram. Da fraqueza, tiraram forças. Colocaram inimigos, exércitos, para fugir de diante deles. Enfrentaram leões, fecharam a boca dos leões, enfrentaram a espada, a força do fogo. Nós somos a geração, a igreja, o Israel de Deus no tempo de hoje. E se não nos comportarmos com esta bravura, com esta perseverança, com esta decisão de conquistarmos aquilo que Deus tem para nós, o que será da nossa vida? O que será da nossa vida? Acabou o microfone? Não, está com som. O que será da nossa vida, meus amados irmãos? Amém ou não amém? Amém. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, não desiste não, luta aí.